Olá, boa tarde. O programa Mara Descomplica está começando e eu, Mara Bernardes, quero agradecer a audiência de Maracanã, no Ceará, Salvador, São José do Rio Preto, Belém, BH, São Caetano, Toronto, Illinois, Kansas e Mountainville, na Califórnia. Agora são 12 horas e 7 minutos, aqui em São Paulo, 22 graus, e hoje eu vou falar de um assunto que todo mundo me pergunta, com o nosso convidado, doutor Hugo Massac, advogado especializado no segmento previdenciário. Doutor Hugo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Fique à Oi, vontade. Mara, tudo bem? Boa tarde. É um prazer participar do seu programa, da sua Obrigada. audiência, e vamos tentar ajudar as pessoas com informações sobre Previdência. Vamos Doutor lá, Hugo, estou à todo mundo disposição. faz pergunta de INSS, é incrível, devia ter feito direito ao invés de economia. Sim, e você já, pela parceria, já está entendendo bastante sobre INSS, né? Adoro esse assunto. Pois é. Pessoal, a gente recebeu um monte de perguntas, a gente vai tentar responder todas, mas se a gente não conseguir, depois no Instagram do Dr. Hugo ou do meu, a gente vai responder as que faltam, tá? Eu vou começar perguntando como faço para ser atendida no INSS? Perfeito. Desde 2020, principalmente por causa da pandemia, os pedidos são feitos de formas digitais, tá? Então, pelo aplicativo do INSS é possível, eu acho mais fácil, tá? Mas muita gente prefere também pelo telefone, o número é 135, Tá, e aguarda um pouco mais para ser atendido, mas também é eficiente, tá? Ainda existe o atendimento presencial, Mara, só que agora o atendimento presencial precisa ser agendado. Antes já precisava, mas hoje eles estão dando prioridade para o digital e agora você escolhe o tipo de atendimento. Se quiser atendimento presencial, precisa ser agendado e é uma data um pouco mais para frente, é um tanto quanto complicado, tá? Então, por tá. isso que eu prefiro da forma digital, ou pelo aplicativo, chama Meu INSS, ou pelo site, que é Isso que eu ia perguntar. meu.inss.gov.br. Meu INSS. Isso. E aí escolhe O ali o Hugo deu tipo uma de falhadinha pedido. lá. Sim, é Você pode repetir, meu.inss.gov.br. por favor, que falhou? Oi, tá me escutando? Agora tô, vamos É lá. meu.inss.gov.br. Ok. Outra pergunta. Como eu dou entrada na aposentadoria? Também pelo aplicativo ou pelo telefone 135, tá? Existe uma opção ali no aplicativo ou no site, chama Novo Pedido. E ali no Novo Pedido você escolhe a opção Aposentadoria, também tem as instruções para prosseguir, juntar os documentos necessários. Via de regra, são documentos pessoais e documentos que comprovam as suas atividades, tá? Os vínculos empregatícios, né? Tá. Eu queria aproveitar e comentar que nós estamos falando sobre este assunto porque o número de idosos que param de trabalhar e não têm qualquer tipo de renda é muito grande. Então, enquanto a gente é novo, a gente precisa se programar para a nossa velhice. Porque eu, Mara, espero ficar bem velha, entendeu? Eu não quero não ficar velha. Então, a gente precisa se preparar. Por isso, eu convidei o doutor Hugo para ajudar a gente. E eu quero agradecer o Guilherme Santos, que é um seguidor meu, e hoje ele perguntou assim para mim, Hugo, MEI também recebe aposentadoria? Sim, recebe aposentadoria, é, no entanto, é uma aposentadoria por o valor de um salário mínimo, tá? Justamente porque a contribuição do MEI, ela é mais simplificada, tá? Ela é destinada a apenas 5% daquela guia única que se recolhe do MEI, é destinada ao INSS apenas 5%. Caso o MEI queira se aposentar por uma aposentadoria maior que um salário mínimo, é necessário que ele faça essa complementação mês a mês dessa alíquota de 5%, tá? Então, por exemplo, para o plano normal é de 20%, ele precisa complementar mais 15% para que ele se encaixe no plano normal e aí tem uma aposentadoria um pouco maior, tá? Um maior que um salário mínimo.
Eu vou aproveitar e perguntar para você, a Dani, ela perguntou para a gente assim, recolho o INSS da minha empregada doméstica, ela Uhum. pode complementar para ter uma aposentadoria maior? É o mesmo caso desse MEI que você está comentando? Não, é um pouco diferente, porque a empregada doméstica, aqui nós estamos partindo do pressuposto que ela é seletista, né? Que ela tem Sim, carteira assinada. E quando tem. se tem carteira assinada, a contribuição destinada para o INSS, para a Previdência Social, é exatamente aquela que está em carteira. Então, a empregada doméstica tem a remuneração, né, que está em carteira, e aí a empregadora precisa recolher mais 8,8%. Tá? Isso porque é uma lei específica da empregada doméstica. Tá. Então, não é possível fazer essa complementação para ter uma contribuição, para ter uma aposentadoria maior. É um pouco diferente do MEI, tá? Geralmente, Mara, Não sabia. geralmente essas complementações são específicas para quem é empresário, prestador de serviço, autônomos, tá? Porque para quem é CLT fica mais vinculado ao salário que está em Então, no carteira. caso dela, tem que ser um plano de previdência privada mesmo. Isso, e Previdência aí, social não vai resolver. exatamente, aí entra mais a sua área, né? Se preparar É, da tá. forma com as finanças. Exato. A última pergunta desse bloco. Uhum. Quem tem direito à aposentadoria por idade? Tá, hoje o que eu vou falar aqui é depois da reforma da Previdência, tá? Como Tá. todos sabem, foi bem vinculado aí na imprensa. Em 2019 ocorreu uma grande reforma da Previdência, então se estabeleceu uma idade mínima. E hoje, para se aposentar, precisa ter o homem 65 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição, e a mulher, hoje em 2020, 61 anos e 6 meses de idade, tá? A ideia do governo é que, com o tempo, seja a idade mínima para a mulher 62 anos de idade, tá? Mas E hoje hoje ainda mulher é quanto? 61 anos e 6 meses de idade, tá? Isso muda conforme o passar do tempo, mas hoje, em 2022, essa é a regra nova, tá? E 15 anos de tempo mínimo de contribuição. Isso não significa, pessoal, que se você que está aí assistindo a gente tenha 57 anos, por exemplo, uma mulher, isso não quer dizer que você não possa se aposentar hoje. Tem que fazer a conta desde quando você está trabalhando, não é isso? Porque tem aquelas Sim, transições, né? existem aqueles pedágios, né, que são as regras de transição, que o governo impôs justamente para quem tinha contribuições no passado e não atingiu os requisitos lá em 2019 na reforma, mas chegou próximo. Então, aqueles que tinham contribuições no passado e chegaram próximo, o governo criou esses pedágios. E é importante você procurar um profissional para saber em qual pedágio você se encaixa, tá? Porque esse tipo de informação, infelizmente, não tem lá no site da Previdência, tá? É Tem, caso a caso. exatamente, tem o tempo que você tem e qual regra você se encaixa. Se você não se encaixa, ele não diz com mais informações ali o que deve ser feito ou não. Ok. Pessoal, fica com a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. @Mara Descomplica. Minha mãe é dona de casa e ela paga o INSS há 10 anos. Ela vai conseguir se aposentar? Doutor Hugo, a gente recebeu essa pergunta por áudio. Perfeito. Sim, ela consegue se aposentar. Provavelmente, ela, por ser dona de casa, deve contribuir como contribuinte facultativo, né, que é aquela categoria para quem não exerce atividade remunerada. E aí basta ela cumprir a idade mínima de 62 anos, ou algum pedágio, né, caso ela já recolhia. No caso dela, como é 10 anos, já recolhia antes da reforma, tá? Então, provavelmente ela se encaixa em algum pedágio, então ela precisa cumprir a idade desse pedágio e o tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Então, antes dela completar os 15 anos, ela não, de contribuição, ela não consegue se aposentar, independente da idade. Provavelmente ela se encaixa em algum pedágio, mas eu não consigo dizer exatamente quanto tempo ela precisa, tá? Então, precisa Tá, saber aí qual que é a situação dela atual, quanto tempo realmente ela tem de contribuição, qual a idade que ela tinha em 2019, tá. e caso ela queira, ela me manda o extrato de contribuições e eu respondo mais detalhadamente para ela.
Aproveitando, pessoal, o Instagram do Dr. Hugo é Hugo com H, Massac, M de Mara, A-S-A-K de que bom e I de igreja. Mas depois, no final, a gente vai dar mais detalhes, tá? E para quem está ouvindo o programa hoje pela primeira vez, esse programa é um programa que fala sobre finanças pessoais e microempreendedorismo. Lagoa do Itaingá, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santo André, muito obrigada por estarem aqui conosco. Próxima pergunta. O que acontece, eu vou bater aqui na mesa, se eu estiver pagando o INSS e falecer? Olha, se a pessoa estiver pagando INSS, se ela estiver trabalhando, né, em regime de CLT, ali, com carteira assinada, ou se ela estiver naquele período de graça, que é aquele período que ela parou de recolher, mas continua coberta pela Previdência Social, ela tem direito, os dependentes dessa pessoa têm direito a todos os benefícios, tá? Porque essa pessoa que faleceu, ela teria essa qualidade de segurada, tá? Então, ela estaria coberta ainda pela Previdência. Então, Aproveitando que você falou isso, muita gente fala assim para mim, mas Mara, não compensa eu pagar o INSS. Porque se eu pegar esse dinheiro e aplicar, quando eu tiver não sei quantos anos, eu vou ter X. Tá, vai ter. Só que se acontecer alguma coisa no meio do caminho e você ainda não juntou um recurso, como a sua família vai ficar? exatamente, né? É uma cobertura a mais, né? Nós sempre conversamos sobre isso, né, Mara? Eu acho que o ideal, o mundo ideal é ter a previdência social, né? Essa cobertura da previdência social e também ter uma cobertura de uma previdência privada, um seguro privado, né? Para você estar sempre bem segura, né? Eu acho que o INSS ele funciona muito como um seguro para a família, Exatamente. né? Também os Ou dependentes. por uma invalidez, ou por um auxílio-doença, isso é muito importante. E é sempre bom lembrar que a aposentadoria é vitalícia, né? Então, aquelas contribuições para o INSS sempre de alguma forma vão te ajudar, seja para esses benefícios por incapacidade, problema de saúde, ou futuramente na sua aposentadoria. E Tá. aí, a aposentadoria é vitalícia, né? Por isso que eu costumo dizer, Próxima, eu acho que tem que ter. sim. Próxima pergunta. Como eu sei quanto tempo falta para eu me aposentar? Sim, no site do INSS, naquele que eu disse, é o meu.inss.gov.br, existe um simulador de aposentadoria, tá? Esse simulador já tem lá no sistema do INSS os vínculos, né, do seu histórico de trabalho, e ele mesmo faz um cálculo. Esse cálculo, às vezes, é falho, tá? Mas aí você preenche ali as datas corretamente, que ele vai te dar quanto tempo falta para você se aposentar. Quando eu fazia, que hoje eu sou aposentada, gente, quando eu fazia o cálculo, dava certinho, até o número de dias. Sim. Vamos lá, próxima. Por que o cálculo do INSS é diferente do meu? Justamente por essa última pergunta que eu respondi, algumas falhas do sistema do Ah, tá. INSS, tá? São falhas de comunicação entre a empresa e o INSS. Essas falhas costumam ser fáceis de corrigir, dá para corrigir no processo de aposentadoria, mas o principal motivo é esse, porque existem falhas de comunicação do empregador e do INSS, e aí você precisa ali corrigir. Na maioria das vezes é uma data final de um vínculo que está em branco, e Tá. corrigindo dá para se fazer o cálculo. Gente, Santo André, São Sebastião do Passo, Bahia, Porto Alegre, Paulista, Pernambuco, Dourados, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Paranaíba. Muito obrigada pela audiência. Fico muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Próxima pergunta. Quero começar a recolher o INSS, mas eu não trabalho. Eu posso recolher? Sim, pode recolher. Eu sempre indico começar a recolher como contribuinte facultativo, que é aquela categoria para quem não exerce atividade remunerada, tá? E aí o código seria 1406, caso seja pelo plano normal, né, que é aquele de 20%, mas existem também outros planos simplificados, tá? Aquele de 11% de um salário mínimo, que dá direito a um salário mínimo. E já esse plano simplificado, o código é 1473. Lembrando, tá, Mara, sempre para aqueles que são segurado facultativo, tá? Que não exerce atividade remunerada.
exatamente como perguntaram, que não trabalha, tá? Isso, que não trabalha. Sim. Aproveitando, eu queria perguntar para você. Muitas pessoas falam assim para mim: olha, eu tenho 50 anos, eu nunca paguei, mas agora eu vou lá e vou pagar 15 anos para trás. Não pode. Não, se nunca pagou, eu nunca indico pagar esse retroativo todo, tá? Por quê? Porque o INSS não vai considerar esse recolhimento como se fosse ao longo do tempo, que é aquela questão da carência, tá? Que é o recolhimento mínimo. Então, se você já está próximo de se aposentar e quer recolher uma parte retroativa, existem alguns requisitos para você poder fazer esse tipo de recolhimento, tá? Mas tem que tomar cuidado, porque são requisitos bem específicos para se poder, para que o INSS autorize isso, tá? Tá. Mas, via de regra, se nunca recolheu, eu nunca oriento a recolher todo o retroativo, porque não vai contar ali para aposentadoria. Chegou uma pergunta agora da Adriana. Muito obrigada, Adriana. Ela disse que está grávida, mas o empregador não recolheu nenhuma competência de INSS e nem enviou as informações. Ela conseguirá receber a licença maternidade? Sempre que for empregado CLT, carteira registrada, a responsabilidade pelos recolhimentos é do empregador. E isso, aos olhos do INSS, não, ele acaba considerando, tá? Desde que você consiga comprovar que realmente você trabalhou lá, tá? Por documentos que comprovem isso. A carteira assinada é um comprovante, né? Exatamente, a carteira assinada é o principal comprovante de que você trabalhou lá naquela empresa e que o empregador deixou de recolher, tá? Mas lembrando que sempre é um conjunto de provas, tá, Mara? Não é só a carteira que vai funcionar, porque às vezes a pessoa só tem aquele vínculo na carteira e a INSS acaba desconfiando que aquele vínculo foi anotado só para Tá. conseguir. E Então se é um ela conjunto de fala, provas. e se ela falar para o empregador dela recolher todo atrasado? Na verdade, o INSS nem vai se apegar ao recolhimento que está lá no sistema. Uma vez que Tá. ela conseguir comprovar que ela realmente trabalha naquele local, o INSS vai conceder o benefício para ela e depois ele vai cobrar o empregador. Então é melhor ela já ver o que ela precisa apresentar no INSS, né? Exatamente. Eu já Tá. posso adiantar que são documentos que comprovam que ela realmente trabalhou ali. Então, cartão de ponto, carteira de trabalho, declaração do empregador, tem que ser documentos da época, tá, que ela trabalhou. Não adianta apresentar documentos recentes para um período antigo. Então, Tá. por exemplo, se ela trabalha desde 2015, será bom comprovar desde 2015 até a data atual para formar esse conjunto de provas, tá? E aí sempre Ok. contando com a ajuda do empregador, tá? Já que ele Certo. deixou de recolher o INSS. Adriana, depois manda um direct para o @Hugo Massac e pede que o Hugo te passe o que é importante Sim, você tem apresentar, tá bastante bom? detalhes. Tá bom. Gente, estamos terminando o segundo bloco. Fica com a gente, tem muito assunto interessante. Até após o intervalo. @Mara Descomplica. Eu queria saber, por eu estar com o meu pagamento do MEI atrasado, estar grávida, eu tenho tempo de colocar isso em ordem para não perder o benefício? Doutor Hugo, e aí? Oi, Mara. Oi. Não, infelizmente, se tratando de salário maternidade, existe aquela carência mínima, né, de 10 contribuições, então ela precisa ter aquele recolhimento ao longo do tempo, ela não consegue recolher aquele retroativo, as contribuições atrasadas para ter direito a esse benefício, tá? Então tem que ter o recolhimento mês a mês e o mínimo de 10 contribuições. Então, ela não vai ter direito à licença É maternidade. melhor não recolher o retroativo, porque isso não vai gerar esse direito. Tá bom. Obrigada, Petrolina, Natal, Penha, adoro esse lugar, Brasília, Macau, Santa Catarina, Joinville, Nova Lima, em Minas Gerais. E temos uma pergunta da nossa colega Fabiana Sampaio. O empregado pode ser mandado embora próximo da aposentadoria? Provavelmente a Fabiana está se referindo à estabilidade pré-aposentadoria, né? Aqueles que estão Isso. próximos. Infelizmente, só algumas categorias que têm esse direito, tá?
E o que eu me lembro de cabeça são os bancários, metalúrgicos, jornalistas. Então, eles têm esse direito à indenização caso seja mandado embora. Mas é uma discussão enorme, tá? Porque existe até essa discussão de quanto tempo falta para se aposentar, se aquele tempo está correto ou não. Então, sugiro que ela procure o sindicato para que pesquise, né, acordo ou convenção coletiva para falar da categoria dela, tá? Porque esse prazo pode variar aí de 12 meses a 24 meses, 1 ano a 2 anos, tá? Perto da aposentadoria, recebe essa indenização caso seja mandado embora. Se não tiver acordo coletivo da categoria, não tem estabilidade. Infelizmente, não. Não Eu fui existe. bancária a vida toda, né? E reza a Uhum. lenda que se a pessoa não entregasse uma carta para o RH dizendo que faltava 1 ano para se aposentar, que aí o banco podia demitir. Não Uma sei, comunicação, né? diz que Exatamente. dizia que tinha que ter uma comunicação. Mas É, eu tive amigos que foram mandados 9 meses antes e o banco pagou todo aquele período para ele. é que não é nenhuma proibição, né? É que se mandar embora, existe uma indenização. Foi, o banco E, indenizou e mandou ele e embora. hoje isso ainda não é lei, não existe na CLT essa previsão, né, de lei. O que existe é esse acordo coletivo ou convenção coletiva. Dependendo da categoria. Exatamente. Outra pergunta, que tem alguma coisa ligada com a pergunta da Adriana. O que fazer se a empresa não pagou o meu INSS? Precisa correr atrás dos documentos para se comprovar esse exercício da atividade, né, esse vínculo. Tá? E, novamente, se foi CLT, a responsabilidade é do empregador. Então, o INSS vai considerar como se fosse a responsabilidade do empregador e depois ele vai cobrar essas contribuições do empregador. Mas, atualmente, ele pede para que o trabalhador, né, apresente esses documentos. Tá? Então, novamente, carteira de trabalho, termo de rescisão contratual, ficha de registro de empregado, cartão de ponto, testemunhas, provas documentais e provas testemunhais também. Sabe o que aconteceu comigo? Eu mesma, aconteceu. Uhum. Você sempre diz, né? A obrigação é do empregador. Mas isso foi de uns anos para cá, né? Sim. Porque eu trabalhei antes dessa obrigatoriedade e naquela época quem tinha que recolher era eu. E eu, muito mocinha, muito moleca, não recolhi. Exatamente. E perdi 1 ano na minha aposentadoria. Isso foi vou entregar a idade, mas foi em 1990. Uhum. E aí, quando eu fui me aposentar, eu fui lá. Falei, olha, ele falou assim, ai, mas era você que tinha que ter pago. Eu falei, mas E você não... você era empregada CLT? Não, eu não era CLT, eu era prestadora de serviço. Ah, sim. Para esses casos, você comprova o exercício da atividade, tá? Então, seria o caso de, por exemplo, apresentar declaração de IR. Tá? Então, isso é o que gera o direito a você, Nem sei o se eu dever de fazia contribuir, IR né? naquela época. É que a obrigatoriedade do empregador é especificamente para quem é CLT. empregado CLT. Sim, mas Ah, tem outras entendi. categorias que dá para comprovar exercício da atividade e dá para recolher também. Ah, tá. Outra pergunta. Como funciona o IR para aposentados? Primeiro, antes disso, doutor Hugo, Uhum. quando eu recebo minha aposentadoria, recolhe o imposto de renda? Sim, recolhe, porque por lei, né, a aposentadoria, as pensões são considerados rendimentos, e a partir do momento que são considerados rendimentos, você precisa declarar no IR e incide o IR, tá? Agora, o valor, a porcentagem ali varia conforme a faixa de salário, tá? Existe a isenção para quem tem bem abaixo ali quem recebe menos, mas existem essas faixas também que vão subindo as alíquotas ali, as porcentagens. Mas As incide sim. faixas são iguais para quem está nativa. Sim, Tá? Então, também. se eu trabalho e ganho 10 mil, o IR é de 27,5, Sim, no aposentado vai ser igual. exatamente. Incidindo, eles são considerados rendimentos, incide IR. Olha que tristeza. Eu Sim. achei que não pagava mais. Infelizmente paga, Realmente paga, sempre paga, né? sempre paga, de Uma algum. outra pergunta da Renata. A Renata pergunta assim, e é uma coisa que está acontecendo, né? Com tanto PJ e freelancer, será que teremos dinheiro
para a aposentadoria no futuro, já que a arrecadação está caindo muito? Sim, eu acredito que sim, essa é a minha opinião, tá? Mas existe também uma grande discussão sobre o déficit da Previdência, se é superávit ou se tem déficit. Então, eu acredito que sim, vai ter. E uma das formas do governo arrecadar mais é mesmo a criação do MEI, tá? Do microempreendedor individual, que é para trazer para a formalidade essas pessoas que não recolhiam os impostos, né? Então, hoje o MEI, que tem faturamento de até 81 mil reais anuais, isso para 2022, né? Ele se encaixa, se enquadra no MEI e já tem esse recolhimento da Previdência Social. E eu acho que esse é um movimento natural, né? As pessoas com essa ideia de PJ, de freelance, elas vão acabar migrando para essa categoria de contribuinte individual. Se não for MEI, vai ser empresário, autônomo, prestador de serviço, que Mas sempre ultrapassa vai estar bastante. recolhendo, né? Exatamente. O governo vai ter alguma forma de ter esse De custeio. compensar esse valor. Exatamente. Pessoal, nós vamos encerrar o terceiro bloco e só temos mais um bloco de perguntas. Por favor, mandem o WhatsApp para o 31983085976. A gente está esperando sua pergunta. @Mara Descomplica. Voltamos agora, 12 horas e 55 minutos. Temos mais algumas perguntas, mas antes disso eu vou pedir para o doutor Hugo dizer como a gente encontra ele nas redes sociais, como é o trabalho dele. Fica à vontade, Hugo. Sim, meu Instagram é @Hugo Masaki, tá? Se pronuncia Masaki, mas é com S só, com H e um S só. E eu falo bastante na rede social sobre consultoria, planejamento de aposentadoria, processos judiciais contra o INSS. Então, Mara, quando me perguntam, eu costumo dizer que a minha vida é processar o INSS, É buscar esse verdade. direito. Mas é claro que também nós fazemos a parte de consultoria, tá? De planejamento, de processo administrativo no INSS e tudo mais. Tudo que envolve esse mundo de previdência social. Tá. Você tem um podcast também, não tem? Sim, também temos, inclusive você participou. O Isso. nome é Se Aposenta Podcast. Lá nas nossas redes sociais tem o link também para o podcast da Mara também. Isso, assiste, porque ele tira bastante dúvida nesses programas que ele faz. Vamos lá. Tenho 40 anos, vai sobrar dinheiro para mim para eu me aposentar? Pergunta da seguidora. Sim, acredito que sim, tá? Essa é uma opinião pessoal também. Eu acho que esse medo das seguradas é justamente porque sempre que se fala em falta de verba pelo governo, eles falam em reforma. Mas historicamente sempre foi assim, tá? Já aconteceu uma reforma grande em 1999, agora aconteceu outra em 2019. Provavelmente vão acontecer reformas, tá? Mais para frente. Mas também é importante dizer que existe o direito adquirido, tá? Então, essas contribuições que eventualmente ela tiver, tem o direito adquirido e também tem a regra de transição, né? Que são esses pedágios. Então, não serão perdidas essas contribuições e esse tempo, tá? O que pode acontecer é mudança nas regras, mas acho difícil o governo acabar com a aposentadoria e com a previdência social. Eles vão arrumar o dinheiro, né? Sim, sim. Eu vi que na Europa, alguns países da Europa, as reformas da Previdência, elas foram acontecendo no decorrer dos anos. Então, fazia Sim. uma reforma, passava 4 anos, fazia outra, e acho que o Brasil está indo nessa linha, né? Exatamente. E o que acontece é que eles acabam usando também como um argumento político, né? A Previdência acaba sendo utilizada pelos políticos, né? Como argumento político para aprovar ou não, para ter esse voto popular, enfim. Eu entendo que sempre vão arrumar um jeito de ter o dinheiro para pagar o aposentado, né? Eles precisam, né? No Brasil existe essa questão da seguridade social bem forte, então a saúde, a assistência social, a previdência social tem esse conjunto bem forte de seguridade social que é difícil acabar. Também acho. Última pergunta.
nunca paguei o INSS, eu vou me aposentar? Não, aposentar não dá, sem recolhimentos não dá, tá? O que muita gente confunde com aposentadoria é o LOAS, tá? Que o LOAS é aquele benefício assistencial para quem nunca recolheu. Mas também, como nunca teve nenhum recolhimento previdenciário e se trata de um benefício assistencial, precisa se encaixar na condição de baixa renda. Então, a renda per capita do grupo familiar tem que ser bem baixa, tá? Aquela renda da família. E caso ela se Para ter o encaixe LOAS, nessa. né? Exatamente, caso ela se encaixe nesse quesito de renda familiar, ela precisa procurar o CRAS do município dela e assistente social. E eles fazem o cadastro e buscam esse tipo de benefício assistencial. Mas aposentar não tem como, sem recolhimento não. Eu vou aproveitar e perguntar uma coisa para você. Minha prima falou assim para mim: eu tenho uma aposentadoria, mas se o meu marido falecer, eu vou ter outra aposentadoria. Isso não existe mais. Não. Na verdade, ela se transforma em uma pensão por morte, tá? Ainda pode acumular as duas, né? A aposentadoria dela, por exemplo, é a pensão por morte, que é da aposentadoria do marido, mas existem alguns requisitos ali também, alguns tetos, né? Ela não vai receber, por exemplo, hoje, 100% das duas. Tá? O governo também Então criou essa ainda regra. pode receber alguma coisa. Sim, ainda pode ter dois benefícios, por exemplo, mas não 100% mais. Tá, que no passado tinham duas aposentadorias, né? Era uma aposentadoria e uma pensão, tá? Exato, uma É, aposentadoria e uma pensão, né? mas ainda dá, ainda dá. Ainda dá, só que não recebe o integral. Isso. Tá. Pessoal, quero agradecer todos vocês que estão aqui com a gente, agradecer ao doutor Hugo de ter aceito o convite, adoro falar sobre esse assunto. Quem não segue ele, por favor, quem não me segue, @Mara Descomplica, estou super à disposição e aguardo vocês na próxima terça-feira, às 12 horas, @Mara Descomplica. Até a próxima semana com Mara Descomplica, sempre com ótimas soluções para a sua vida financeira.